Certamente, você já deve ter ouvido a palavra mitologia em suas aulas de história, ou assistido algum filme, ou lido algum livro com deuses, heróis e cenários antigos. Mas você já se perguntou o que é a mitologia? A palavra mitologia se originou do grego mitos, que significa narrativa, fábula ou lenda, e logos, que significa discurso ou estudo. Portanto, mitologia pode ser entendida como estudo e conjunto de lendas que compõem uma cultura. A mitologia é composta por narrativas que regularmente envolvem deuses, heróis e seres fantásticos, com lições de moral que prendem a atenção do telespectador. Essas histórias têm o poder de transmitir valores culturais e crenças religiosas de geração a geração. Estudar mitologia ajuda a compreender a visão do mundo dos povos antigos e como esses povos se organizavam em suas sociedades. Além disso, a mitologia abrange a literatura, a arte e o cinema, sendo um marco clássico da criação de gêneros literários, como o épico, o lírico, drama e a epopeia. Agora que aprendemos a definição de mitologia, vamos falar sobre uma das figuras mais importantes na literatura latina. Públio Ovídio Nazão, universalmente conhecido como Ovídio, é uma das figuras mais proeminentes e canônicas da literatura latina. Nascido em Sumo, atual Sumona, na Itália, em 43 a.C., em uma família de posses, Ovídio foi enviado a Roma para estudar retórica, a fim de seguir a carreira administrativa conforme os desejos do seu pai. No entanto, sua vocação era, sem dúvida nenhuma, a poesia. Logo cedo, ele abandonou a política para mergulhar na efervescente vida cultural romana, tornando-se um dos poetas favoritos da sociedade mundana do seu tempo. Ovídio não apenas conviveu com grandes nomes, mas se integrou com sucesso ao vibrante meio literário de Roma, travando amizades com figuras proeminentes como Mecenas, Propércio e Horácio. Sua primeira grande obra, o poema epistolar Heroides, foi publicada por volta de seus 24 anos, e logo foi seguida pelos poemas eróticos de Amores. Mais tarde, A Arte de Amar confirmou Ovídio como um dos poetas mais populares da Roma Antiga, embora seu teor viria a ser motivo de controvérsia. No ano 8 da nossa era, ele termina as Metamorfoses. Este poema épico, composto por 15 livros, é considerado uma das importantes obras da literatura ocidental e influencia ainda hoje as mais variadas formas de arte, da literatura ao teatro, à escultura e à pintura. Além de constituir um importantíssimo corpus da mitologia greco-romana, as histórias de transformações contadas em Metamorfoses evidenciam uma habilidade poética ímpar, colocando Ovídio como um dos 3 poetas canônicos da literatura latina, ao lado de Virgílio e Horácio. Do seu aclamado pioneiro projeto literário Fastos, um poema dedicado à descrição da origem mitológica do calendário festivo romano, chegaram-nos apenas os 6 primeiros livros, correspondentes aos 6 meses do ano. A vida de Ovídio terminou tragicamente em Tomis, na atual Romênia. Exilado por ordem do imperador Augusto, o poeta morreu no ano 17 ou 18 da nossa era. Bom, pessoal, diante do que já foi exposto, né, a gente já deu uma olhadinha aí sobre a definição dos mitos, a gente já deu uma olhadinha sobre o Ovídio e sobre a sua obra, né, o Metamorfoses. Então vamos realmente aqui às análises históricas dos mitos, e o primeiro que a gente selecionou envolve 2 divindades romanas, o Vertuno e a Pomona. Esses dois, diferentemente da grande parte das figuras mitológicas romanas, né, eles não foram assimilados da mitologia grega. Eles, na verdade, eles são anteriores a Roma, à cidade de Roma, por serem provenientes ali da região do Lácio, vindo de outras sociedades, como, por exemplo, os etruscos, né? O Vertuno, ele é a divindade na mitologia romana que está relacionado ali às estações do ano, principalmente ao outono, e ao amadurecimento dos frutos também, ali relacionado a essa questão mais dos jardins, essa parte mais ambiental. A segunda, né, que é a Pomona, como o próprio nome já dá uma sugerida, ela é relacionada aos pomares, né? Ela é encarregada no mito de cuidar dos pomares. Vale ressaltar que esses dois, anteriormente ao Ovídio, eles possuíam alguns relatos sobre eles, né, referentes a eles, alguns cultos, como eu disse, eles são anteriores à construção de Roma,
mas eles somente vão aparecer juntos, dessa mesma forma que a gente vai ver aqui na narrativa, a partir do Ovídio, que é responsável por estruturar a narrativa, a fazer eles interagirem entre si. Então é importante a gente perceber sobretudo, né, como os valores, as crenças, os modos de pensamento da época em que o Ovídio faz essa relação estão presentes na narrativa e como a gente consegue tirar isso fazendo um bom trabalho histórico, né? Então, relacionado à própria narrativa, a gente tem aí, ela começa descrevendo sobre a Pomona, que durante o reinado de Proca, né, que é um dos antepassados do Rômulo e de Remo, é um rei, né, do Império de Alba Longa, a Pomona era responsável por cultivar os pomares, né? Ela carregava com ela uma foice em que ela podava o excesso de galhos nas árvores, ela cuidava dos frutos e ela vivia isolada dentro desses pomares, impedindo o acesso de outras pessoas, né? Principalmente homens, os camponeses e os sátiros, né? Porém, existia um indivíduo que observava ela bastante, que estava ali sempre por perto rodeando, que era o Vertuno, né, que era essa outra divindade. E para tentar conseguir se aproximar dela, para tentar contemplar ela, ele sempre dava um jeito de se transformar ali com seus poderes, né? Ele tentava se metamorfosear em um ceifeiro, em um soldado, em um pescador, sempre com alguma característica que talvez pudesse chamar a atenção dela, só que ele sempre acabava observando ela de longe sem nenhum sucesso nas suas investidas. Então, certo dia ele se disfarçou mesmo de uma velhinha e tentou se aproximar dela e conseguiu. E ao conseguir, né, ao chegar perto dela, ele tentou convencer a Pomona a se relacionar com algum desses seus vários pretendentes. Ele deu, no caso, estando sob o disfarce, né, da velhinha, o exemplo de que uma videira não consegue se sustentar sozinha sem um olmo, né? Ele deu exemplos de que ela precisava, para o seu próprio crescimento individual mesmo, de uma união, de um pretendente que ficasse ali ao lado dela e a ajudasse. E aí, juntamente a esses vários elogios, né, ele tenta advertir, convencer a Pomona, utilizando uma história da Anaxarete e do Ífis, né, que basicamente tem seu contexto ali, de que o Ífis era um jovem humilde que se apaixonou por essa Anaxarete, que acaba rejeitando e zombando de seus sentimentos. E o Ífis, né, esse jovem, tentando desesperadamente conquistar ela com muita insistência, acaba recebendo indiferença e por isso comete suicídio. Como consequência da crueldade, do orgulho da Anaxarete, ela é transformada em pedra pelos deuses e acaba recebendo essa punição, né, divina pela sua rejeição injusta ao amor verdadeiro do Ífis. E ao tentar advertir a Pomona sobre isso, o Vertuno acaba não conseguindo. Quando ele percebe que seus esforços foram em vão, ele abandona o seu disfarce e se mostra verdadeiramente a Pomona. O que, diferentemente do que ele imaginava, resulta em uma paixão imediata por ela e ela acaba ficando muito interessada nele e eles se apaixonam ali e começam a viver juntos. A obra Metamorfoses do poeta romano Ovídio, que influenciou e influencia a cultura e a literatura de uma maneira bastante significativa, né? Foi uma obra que resistiu ao tempo e que precedeu contextos históricos importantes na contemporaneidade, né? Os temas aos quais Ovídio descreveu, né, em seu poema têm ali uma intermediação de uma mitologia grego-romana, né, que nada mais é do que reflexão sobre as paixões humanas, né, a dinâmica ali que ocorre entre os deuses e os mortais, né, as questões sociais da Roma antiga, né, objetivando mostrar através desses mitos como eles se manifestavam no cotidiano, né, por meio dos dramas pessoais, das origens de fenômenos naturais, né, dos fenômenos ritualistas, traçando, por fim, uma análise crítica às normas sociais da época, né? Então, a apresentação desses temas mitológicos no cotidiano, né, eram exibidas a partir de muitos mitos
que serviam para explicar, né, a origem de fenômenos naturais e fenômenos culturais, né, como um todo. Havia ali um contexto de força cultural que sustentava ali a religião, né, a política, os valores morais e determinava ali a identidade do império, né?